Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, Carmen, Karen e Joel, meus ouvintes da YouTube, Vital, todos meus amigos, Facebook, etc., meu Namastê. Como eu tinha falado no vídeo anterior, né, eu conversei com alguns ouvintes que me perguntaram daquela série Childhood's End, do Arthur C. Clarke, que é uma série que chama O Fim da Infância, em português, né? E ela, de alguma forma, está conectada ao meu terceiro livro, que é o Conversas Cósmicas de Ed. As Conversas Cósmicas de Ed. Onde eu tinha essa conversa com esse Ed, né? Que é um cara, um espiritualista, inclusive da maçonaria e tudo mais. E ele conta para mim uma série de coisas, que eu não sei se são de conteúdo maçônico ou se são da cabeça dele. Ele é um contatado por extraterrestre, uma pessoa interessante, e as conversas que a gente tinha, né? Então eu vou ler assim, alguns extratos de algumas conversas que aparecem no livro. Esse livro que eu disponibilizei, né, para as pessoas gratuitamente, que não é o Conversando com os Reptilianos e não é o Conversando com Extraterrestres, é o terceiro livro que muito pouca gente sabe que eu escrevi, né, na verdade. Então ele conta no começo que ele viu o disco voador, aquela coisa, que ele foi viajar, que ele viu umas bolas de tênis vermelhas voando no céu, que o nariz dele sangrava, que ele achava que ele era chipado, que desde criança ele tinha tido experiências. Toda aquela coisa que é para mim muito normal de ouvir, né? Mas aí uma hora ele começa a falar, conversar de uma forma mais íntima, e falar o que ele pensava, né? E o que ele pensava eu achei tão interessante que eu dediquei um livro, na verdade, a ele, né? Então, assim, o que eu chamo de primeira mensagem são, acho que umas 11 cartas, mas não, nem todas, assim, eu teria um interesse tão grande, né? As iniciais é que são realmente as mais interessantes. Eu vou ler para vocês e comentar, tá? A primeira mensagem de Ed, né? No meu livro Conversas Cósmicas de Ed, chama-se... Ele começa assim: Chico, ainda não li o seu livro, é chato lhe confessar isso. Você e um monte de gente, né? Que me perguntar como é que eu descobri que eu era reptiliano, ou coisa desse tipo. Fala assim: realmente você não leu o meu livro. Chico, ainda não li o seu livro, é chato confessar isso, mas vamos lá. O pessoal sempre fala em primeira e segunda confederações. Viemos de um sistema que existiu em Lira, né? Quer dizer, a humanidade é de origem lirana. Conheço pouco sobre o viver reptiliano. Posso lhe dizer um pouco do outro lado, na minha imensa não sabedoria. Primeiro, várias linhagens que visitam o ser humano têm origem em Lira. Duas delas são óbvias, embora agora sirvam os reptilianos, não como escravos. Quer dizer, duas povos liranos lá servem os reptilianos de boa vontade. Existem muitos que adotam o estilo reptiliano e se rendem ao sistema reptiliano de boa, né? Mas que os liranos são a origem da espécie humana e os liranos são também a origem de uma série de outras espécies, que ele falava que existiam os liranos vermelhos, né? Que parece diabo, tem cara de diabo, que ele dizia que tinha cara de diabo e que moravam em Lira e que eles tinham visitado a Terra. Daí que o mito do diabo era baseado num ser de fato existente. Né? Esse mito desse ser com pé de cabra, com cornos, com chifres, né? com asa, com uma cara meio larga, assim, com aqueles olhos assustadores e tudo mais, né? Há muitos ex-confederados que não se aliam com nenhum dos supergrupos, prestando atenção a ambos, como as ofertas tentadoras dos reptilianos. Os reptilianos são famosos pela sua rapidez em responder, né? Quando os planetas pedem, querem fazer negócio, e as suas ofertas sempre são bastante tentadoras, né? Agora, o mais chocante, se houver mortandade em massa no planeta Terra,
ele se tornará um planeta mal assombrado. E a primeira confederação, a Pleiadiana, recebeu esta mensagem. Conhece o problema e em troca envia mensagens de ternura. Tipo, esse é seu planeta e nele que você deve viver. Então, para o Ed, né, a explicação pela qual a Confederação de Planetas se preocupa tanto com a Terra, o Comando Ashtar, né, é que no evento de uma extinção da humanidade, que é um evento bastante possível por holocausto nuclear, por, sei lá, tantos outros motivos, né, você teria um contingente de almas humanas, né, que ia precisar ser transmigrado, ele ia ficar num limbo, né, uma espécie inteira ia ficar num limbo, com lá seus vários bilhões de habitantes, e eles teriam que ser, e a evolução demanda que eles fossem transferidos. Então esse ser transferido significa que iam espíritos de baixíssima qualidade, que é o ser humano, encher o saco em outros planetas, porque para algum lugar ia ter que ir, né? Que não pode ficar um tempo muito grande sem reencarnar. Então, no caso da extinção do humano, a Confederação de Planetas sabe que sobra para os outros planetas mais evoluídos, tem que receber esses abacaxizinhos aí, né? As pessoas, os políticos da Terra, os empresários, as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças, com as suas neuras, com as suas idiosincrasias, né? Então isso seria terrível. Às vezes recebo uma resposta a uma pergunta, depois de umas 6 horas, e depois de 12 horas é que chega uma resposta a mais amena. Às vezes eles ficam semanas sem enviar nenhuma mensagem. Ele falava que tinha contato com os caras da Confederação Pleiadiana. Às vezes a mensagem vem tarde demais. Se você quiser dialogar com a primeira confederação, o reptiliano, se você vai falar a palavra, você já chamou, mas a Pleiadiana, o Comando Ashtar, né, descobriu um macete. Poste mentalmente ao Alto Conselho de Orion. Né? Ele falava assim, ao Alto Conselho de Orion, ao Alto Conselho de Orion eu solicito a informação. E quando ele falava essa frase, ao Alto Conselho de Orion, ele sempre era respondido. Tá aí um truque, para quem quer conhecer o Comando Ashtar, ele garante que é assim que se conseguia. Ao Alto Conselho de Orion, blá, 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 né, desejo informações sobre o que aconteceu na Atlântida, ou seja lá o que você queira saber, né? Um grupo misto de seres, e eles respondem rapidamente, é um órgão de uma eficiência maior, né? É uma ouvidoria pleiadiana. É melhor do que tentar o caminho direto. Você ficar mentalizando Ashtar é uma coisa muito longe, né? Por fim, lembro do meu encontro com os reptilianos. Eles estavam preocupados com o planeta, o que deveria ser motivo de séria apreensão para os seres humanos. Ou seja, a preocupação do reptiliano não é com o ser humano, a preocupação do reptiliano é com o planeta. O planeta que você pode explorar a agricultura, que você pode explorar a natureza, os minerais e tudo mais. E se os reptilianos estão preocupados a ponto de estarem preocupados, certamente não é com o ser humano. Então, por exemplo, a preocupação dos reptilianos significa que o próprio planeta, como biosfera, está ameaçado. Não é a paz mundial humana que está preocupando a eles, entendeu? Ah, se tem um conflito na Síria, tem um conflito na América Latina, isso aí... Bom, reptilianos respondem na hora e sem rodeios, né? Isso é uma coisa que você pode ter certeza. Eles vêm logo, né? E a coisa é bem rápida, bem animada, entendeu? Né? E aí, no caso, ele vai começar... Essa foi a primeira mensagem que ele faz, né? Aí vem a segunda mensagem. É na forma de e-mails, na verdade. Eu chamo de cartas, né? Mas na verdade foram e-mails. Os conselheiros da Confederação
São tipo parecidos com uns carneirinhos. Nunca vi alguém relatar. Carneiros, servidos por outros serizinhos menores com olhos de jabuticaba. Ele fala com um certo assim, de dizer que a Confederação de Planetas era muito meiga e às vezes com aquela fala beatífica, assim, não, meus irmãos, minhas irmãs, que lembra muito aquela coisa assim de beato de igreja ou de palestrante, de pregador, de casa espírita, que o cara fica assim, meus irmãos, minhas irmãs, tal, né? As previsões são baseadas no seu estado vibracional, no seu ambiente, costumam ser uma verdadeira leitura do seu evento futuro. Não dá para ler de fora o evento. Se você não gostou de um ocorrido, modifique alguma coisa importante e faça nova leitura. Era assim que se tornaram implacáveis nas guerras do passado. Mas passado é passado. Quer dizer, o futuro, ele não é, isso ele está confirmando, o futuro, ele não é pré-programado. O futuro, ele depende de você, do que você faz agora. Então, por exemplo, se você muda a sua mente, muda seu comportamento, você pode reescrever o futuro, né? Isso é importante lembrar sempre. E agora, por exemplo, que ele fala assim que nas guerras do passado, né? Por exemplo, que existia essa questão do perigo da viagem no tempo, que você pode modificar o futuro mexendo no passado. Então, por exemplo, de quanto é proibido, quanto é muito mais perigoso ainda do que a viagem interestelar, é a viagem no tempo, porque ela gera o paradoxo temporal, né? Mas que por algum motivo, né, a Confederação de Planetas, ele vai colocar aqui, chegou à conclusão que hoje em dia os conselheiros da Confederação eram implacáveis nas guerras, mas hoje são conselheiros planetários e no caso da Terra não acertam uma única previsão. A Terra ela é tão louca. A gente, por exemplo, eu sempre achei que o comunismo tinha acabado, né, quando caiu o Muro de Berlim. E agora a gente vê toda essa tentativa de tornar a América Latina comunista, de o Putin querendo reviver o Império Soviético, Cuba tentando se levantar. Quer dizer, você nunca sabe que virada que a Terra vai dar, porque as forças que compõem a política e a sociedade humana são tão complexas, né, que você nunca sabe para que lado vai virar, né? E como que o ser humano vai reinventar o seu futuro. Tipo assim, a coisa pende para um lado que você não imagina. Por exemplo, você poder, conflito lá da Síria, do Estado Islâmico, né? É islâmico exterminando o islâmico. Quer dizer, é um negócio, né? Mais do que eles estarem brigando com os judeus e tudo mais, estão brigando entre eles, né? Então, por exemplo, é um negócio assim, e depois entra na Europa, depois começa a invadir a Europa, a Europa deixa entrar. Mas por que a Europa deixou entrar? Porque a Europa, as esquerdas da Europa acham que era desumano, e aí, entendeu? Então, tem tantas sutilezas. É como, por exemplo, eu gosto muito de história, né? Aqueles reis e rainhas medievais, não sei quem matou não sei quem, a irmã de não sei quem matou o pai de não sei quem. Você nunca entende por que aconteceu, ninguém entende, na verdade, os porquês. Assim, a gente supõe, né? Por que aconteceu isso e aquilo, as brigas entre as famílias e tal, as vendetas, né? Então a sociedade humana é de uma complexidade, ela é tão emaranhada, né? Ela é tão enovelada em si, que você nunca sabe o que o ser humano vai aprontar. Então não tem confederação de planeta que saiba o que vai virar a Terra. Acredito que a Terra é uma broken machine. Ele diz que a Confederação de Planetas usou em inglês o termo broken machine, a máquina quebrada. Nunca recebi uma resposta tão boa como esse troço. A Terra não faz evoluir, ela forma loucos. Quer dizer, um planeta em evolução, mas como ela já está assim tão degenerada em confusões, em coisas assim, em vez de você evoluir aqui, você pira. Então, por exemplo, você cria, na verdade, espíritos perturbados, né? Muito mais do que você evoluir no sofrimento, nas dificuldades e a maioria dos espíritos aqui
acaba ficando enlouquecido, obcecado, entendeu? Vingativo, rancoroso, se começa a vagar pela terra, começa a fazer uma série de coisas, né? Porque realmente é muito difícil viver aqui. Então, segundo ele, a terra já se tornou meio que manicômio, já não é mais nem uma unidade corretiva, já virou um manicômio cheio de gente insana. E esses nórdicos que o pessoal ama, eles escondem alguma coisa. Se você pergunta, eles silenciam. Isso é muito estranho, né? Quer dizer, existe também da parte da Confederação de Planetas um certo silêncio estranho sobre o porquê das coisas terem chegado a esse ponto, né? Por que o ser humano chegou tão baixo, né, na sua, né, tá tão perto da sua destruição e tal, e não haveria nenhuma mudança eficaz no comportamento da humanidade para dimensionar, né? Por que deu tão errado, né? E que aí, sempre que os pleiadianos são perguntados, eles ficam naquelas assim, a Terra é seu planeta, cuide do seu planeta, ame seu planeta. Respostas que ele é de considerável evasivas. Né? Vocês não estão afim de responder nada útil, porque falar do seu planeta é a mesma coisa que dizer assim, ame seu próximo. Entendeu? Isso Jesus já disse, entendeu? Assim, que você me adiciona. Né? Então, assim, ele ficava impaciente com as respostas que a Confederação de Planetas dava para ele toda vez que ele mentalizava, né? Muito interessante isso daí. Vou dar continuidade ainda, acho que eu vou fazer mais um programinha sobre isso. A gente continua sobre as conversas cósmicas de Ed. Se vocês quiserem, pode baixar o livro gratuitamente, tá bom? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê.